aí, gente, vamos lá agora para a segunda parte da aula de integrais e a gente vai ver aqui algumas regras de integração. Enquanto que para derivadas era fácil a gente fazer derivadas de funções por mais complicadas que fossem, porque a gente tinha três regras que eram fundamentais, que era a regra do produto, regra do quociente e a regra da cadeia. Para integral, infelizmente, não existe essas facilidades. Então a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor pensando em derivada também. Olha só, regras de integração, vamos ver aqui primeiro a integral por substituição. Substituição é vantajoso quando a derivada de uma das parcelas aparece na integral. Exemplo 1 aqui, ó. Primeiro exemplo. Integral de x que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Para a gente calcular essa integral de cá, gente, não vale regra do produto nem nada do gênero, tá? Tem que tomar cuidado. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos observar que existe uma parcela, existe alguma coisa aqui dentro cuja derivada está dentro da integral. Em particular, de tudo que está dentro dessa raiz quadrada. Olha só, se você derivar x ao quadrado mais 1, quase que aparece alguma coisa que está dentro da integral. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar que u é x ao quadrado mais 1. Nós vamos substituir x ao quadrado mais 1 por outra coisa, que no caso vamos chamar de u. Quando a gente for fazer integral por substituição, a gente chama alguma coisa de u e depois deriva esse u em relação a x. Olha o que vai acontecer. Derivada de u em relação a x. Isso vai ser igual. Derivada de x ao quadrado, a gente sabe que é 2x. Derivada de 1 é 0, que é uma constante, e fica essa expressão. O método de Leibniz para derivadas é muito mais vantajoso para integral do que o de Newton, tá, gente? Lembra que derivada, para o de Newton, a gente usava o tracinho, né? Uma função e um tracinho. Para integrais, eu recomendo demais que você se habitue com a notação do Leibniz. Pelo seguinte, aqui, ó, apesar de ser um pouco trambiqueiro, a gente pode fazer o seguinte. Esse sobre dx aqui, ó, eu comentei em sala que isso aqui é apenas uma notação para dizer que eu estou derivando u em relação a x. Porém, funciona você fingir que é uma fração. Funciona você pegar esse sobre dx e passar aqui multiplicando. Tudo bem? Tem várias coisas que doem de falar aqui, porém funciona na prática e é isso que a gente interessa para nós. Então, olha só, a gente tem que du é igual a 2x dx. Esse 2 aqui, ó, eu vou passar ele dividindo pelo seguinte. Olha só essa integral como é que está ficando. Está ficando integral de raiz quadrada de u, que foi o que eu substituí ali, né? E aqui tem um x dx. Tem aqui um x dx. Observa só nessa expressão. Está aqui o x dx, passa o 2 dividindo. Se você passar esse 2 dividindo, ó, vai ficar aqui, ó, du sobre 2 é igual a x dx. E é isso que a gente pode substituir aqui na expressão. Vai ficar aqui du sobre 2. O sobre 2 vou deixar aqui como sendo um meio multiplicando, viu, gente? Tudo bem? Olha só. Galera, nesse ponto, repara que agora eu estou integrando essa função de u em relação a u. Você não podia fazer a substituição, colocar u e integrar em relação a x, tá, gente? Se a variável agora é u, você tem que estar integrando em relação a u. Por isso que a gente está fazendo essa mudança de variável aqui. Para a gente integrar esse bicho de cá, ó, primeiro, eu recomendo demais que você confira depois as regras de integrações. Porque como são várias, a gente não tem muito tempo aqui, vou deixar para vocês darem uma lidinha. Isso vai ficar meio vezes a integral da raiz quadrada de u du. Tá, para a gente calcular essa integral de cá, olha o que nós vamos fazer. Isso é a mesma coisa que meio, que multiplica a integral de u elevado a meio. Lembra que elevar um número a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada desse número. Isso tudo du. Para a gente calcular agora a integral da raiz quadrada de um número, nós vamos tentar lembrar da derivada. Olha que interessante, gente. Para derivar u elevado a meio, o que acontecia? A gente passava o meio multiplicando e subtraía um expoente. Para integrais, o processo vai ser o inverso. Ao invés de a gente passar multiplicando e subtrair um expoente,
O que nós vamos fazer? Nós vamos somar 1 no expoente e dividir o expoente no integrando, no objeto que a gente está integrando. Ou seja, olha o que vai acontecer. Somando 1 no expoente, vai ficar aqui, ó, u elevado a 3 meios, somei 1 no expoente, nós vamos dividir o resultado por 3 dividido por 2. E isso está ficando a integral de u elevado a meio. Para conferir que está dando certo mesmo, lembra que, de novo, a integral é um processo inverso da derivada e vice-versa. Então, se a gente derivar essa expressão, tem que dar exatamente u elevado a meio. Vamos lá, se a gente derivar isso de cá, o que a gente fazia? A gente passava o expoente multiplicando, passa o 3 meio multiplicando, aí corta com o denominador e subtrai 1 do expoente. 3 meio menos 1 dá meio, que é a raiz quadrada de 1. Então está tudo correto. Logo, a integral de x, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, está ficando assim, ó. Repara só que esse 2 de cá, ó, a gente pode cortar com esse 2 de cá. E isso está ficando u elevado a 3 meios dividido por 3. Só que, gente, a gente não estava integrando em u. Se a questão original estava pedindo integral em relação a x, substitui de volta o que você tinha. Então, a resposta, ela está ficando, na verdade, assim, ó. U é x ao quadrado mais 1, então está ficando raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo, porque é elevado a 3 meios, sobre 3. Um comentário adicional que não rolou na aula passada é o seguinte: quando a gente integra de maneira genérica, sempre vai ter aqui uma constante de integração. Então vamos sempre somar um c aqui, ó. Essa constante, ela existe, se a gente pensar de maneira bem rapidinha, pelo seguinte: imagina só a questão da derivada e da integral serem processos inversos. Poxa, a gente pode ter duas funções diferentes com a mesma derivada. Imagina só, por exemplo, essa curva de cá e essa curva de cá de cima. Essas duas curvas, elas têm a mesma derivada. Se você pensar na reta tangente em cada ponto, a inclinação da reta tangente vai ser a mesma para todos os pontos. Ok? Só que a integral claramente é diferente. A integral, ela está dando um valor diferente porque repara que essa areazinha de cá verdinha, ela claramente é menor do que a área toda vermelha da função de cima. Então, apenas para ajustar essa diferençazinha aqui, ó, da área, que a gente está colocando a mais ou a menos, a gente tem uma constante aqui para ajustar isso, tá? Então, quando a gente fizer uma integral indefinida, ou seja, uma integral que não tem limites de integração, a gente vai colocar uma constante no final de cada resultado. Tudo bem? Mas na prática não vai fazer muita diferença, não. Muito bem, então tá aqui, ó, a integral de x raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dx é simplesmente essa expressãozinha de cá. Ó. Essa é, então, a integral procurada. Então, de novo, como é que eu vou saber qual substituição fazer? Você tem que procurar alguém na integral que, quando você deriva, também aparece na integral. Tudo bem? Vamos fazer aqui agora o exemplo 2. O exemplo 2. O exemplo 2, ele é consideravelmente mais complicado que o primeiro exemplo. Aqui é fácil ver que se você derivar x ao quadrado mais 1, uma parte da derivada aparece na expressão, que era o x dx. Agora aqui, você pode chamar 1 menos x ao quadrado de u, que quando você derivar, vai aparecer 1 menos 2x, e não tem um x lá de fora aparecendo. Como é que a gente faz nesse caso? Nesse caso de cá, a gente vai fazer um tipo de substituição que é um pouco mais complicado, que a gente chama de substituição trigonométrica. Aqui é um tipo de substituição trigonométrica. Ok, ficou pequenininho aqui, mas beleza. Substituição trigonométrica. Como que funciona a substituição trigonométrica e por que a gente usa a substituição trigonométrica? A vantagem é quando a gente tem raiz, em que dentro da raiz tem a variável elevada ao quadrado, em geral, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pô, como é que eu faço essa raiz sumir? Em geral, integrar raízes é difícil. Aqui no primeiro exemplo, foi um caso bem tranquilinho, porque quando a gente faz essa substituição, o que está lá fora aparece também dentro da derivada. Então, era uma substituição mais vantajosa. Aqui,
não tem a substituição. E dependendo da integral, não vai ter nenhum jeito fácil de fazer a integral com raiz quadrada. Para você ter noção, tem toda uma classe de integrais que envolvem raízes que não tem solução. Tanto é que o povo chama de integrais elípticas. Mas tudo bem, para de cá, nada tão complicado assim. A melhor substituição que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é chamar o x de seno. Vamos fazer então a seguinte substituição, ó. Vou falar que x é igual ao seno de alguma coisa, por exemplo, u. Vamos fazer a seguinte substituição agora, ó. X é igual a seno de u. Quando a gente fizer isso, olha o que vai acontecer. Primeiro, a integral. Vamos lá. A integral ela vai variar também, repara só. Quando x é zero, o seno de que número que dá zero? De zero. Então aqui fica a integral de zero. Agora vamos lá. Quando x é 1, seno de qual número que dá 1? O seno de qual ângulo que vai dar 1? Aqui vai ser, no caso, 90 graus, ou seja, π sobre 2. Então a gente tem que também alterar o limite de integração. No primeiro exemplo, não teve nada desse problema porque a gente não tinha limites de integração. Então, só ignorar. Agora, no nosso exemplo inicial, a gente tem que considerar os limites de integração. Se eu fiz essa variação, essa mudança de variável, a gente tem que ajustar os limites de integração. Tá ficando então assim, ó, raiz quadrada de 1 menos o x é seno de u, vai ficar então seno ao quadrado de u, dx. Isso é igual a, opa, repara só aqui, está um dx mais a integral em relação a u. A gente não pode deixar dessa forma. Até poderíamos escrever os próximos passos, mas já vamos ajustar isso aqui também, ó. dx, lembra que quando você faz uma substituição, você tem que derivar essa expressão. Deriva essa expressão em relação a u agora. Poderia derivar em relação a x, mas vamos derivar em relação a u aqui, ó. Derivando x em relação a u, vai ficar dx sobre du. Derivando em relação a u, a derivada do seno é o cosseno. Então está ficando cosseno de u. Muito bem. Se você passar esse du para cá, ó, multiplicando, a gente pode passar o du multiplicando. Vai ficar aqui dx é igual a cosseno de u du. Então pronto. Aqui a gente tinha um dx, então nós vamos substituir dx por cosseno de u du. Então vai ficar isso aqui tudo vezes cosseno de u du. Vamos ver como é que está ficando essa expressão aqui agora. Ó, está ficando a integral de 0 até π sobre 2. Nesse intervalo, repare que isso aqui vai ser sempre positivo. 1 menos seno ao quadrado. Oh, gente, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Raiz quadrada do cosseno ao quadrado é o cosseno de u. Vezes cosseno de u vai ficar cosseno ao quadrado de u du. Essa é a integral que a gente quer calcular. Integral do cosseno ao quadrado de u du. Caímos aqui em um outro problema. Qual que é a integral do cosseno ao quadrado de u? Para cá, nós vamos lembrar de uma fatoração, de uma transformação para cosseno ao quadrado. A gente pode falar que cosseno ao quadrado de u é a mesma coisa que 1 mais cosseno de 2u sobre 2. Du. Você pode estar pensando assim, ó. Ah, mas para que você vai fazer essa transformação? Não era só somar 1 no expoente e dividir por 3 e depois integrar o cosseno? Assim, por exemplo? Não, porque não existe regra da cadeia para integração, tá, gente? Regra da cadeia não existe para integração. Ou seja, você tem que fazer alguma manipulação que transforme em alguma coisa que é fácil de você pensar na derivada. Não é fácil de pensar em alguma coisa que quando você deriva dá cosseno ao quadrado. Então vamos lá. A gente quer fazer essa integral de cá, ó. Essa integral. Como a gente tem uma soma aqui, ó, você vai fazer o seguinte, isso vai ficar a mesma coisa que integral de 0 até π sobre 2 de meio du mais a integral de 0 até π sobre 2 de cosseno de 2u sobre 2 du. Olha só. Ó, aqui é π sobre 2. Muito bem. A gente quer fazer essa conta de cá então, hein? Vamos lá. Para a primeira integral tá fácil, que é uma constante.
Integral de qual número, de qual variável que dá constante, qual função que dá constante? A própria integral de u, né? Se você fizer a derivada de u sobre 2, a derivada de u sobre 2, isso vai dar 1 sobre 2. Logo, a antiderivada dessa primeira parcela vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá. Bem pequenininho aqui, ó, bem pequenininho aqui para caber todo mundo. Vai ficar então assim, ó. Antiderivada de 1 sobre 2 vai ser u sobre 2. Repara que o tempo inteiro a gente vai estar pensando em qual função cuja derivada aparece na integral, hein? Então está ficando u sobre 2, calculado de 0 até π sobre 2. Okay? Ou se você preferir a outra notação, pode colocar só assim, ó. U sobre 2 avaliado entre π sobre 2 e 0. Mas, agora vamos lá, ó. Esse cosseno de 2u sobre 2. Gente, constante você pode tirar para fora da integral, sempre. Então esse sobre 2 aqui, ó, você pode colocar como sendo meio aqui para o lado de fora. Então vai ficar meio vezes, vamos lá, antiderivada do cosseno de 2u. Vamos pensar em quem que quando a gente deriva dá cosseno de 2u. Cosseno de u é fácil, né? A derivada do seno de u é o cosseno de u. E a derivada do seno de 2u? Aparentemente vai ter um seno de 2u aqui aparecendo, hein? Um seno de 2u aparecendo. Vamos lá. A derivada do seno de 2u a derivada do seno de 2u é cosseno de 2u vezes 2. Só que aqui não tinha um vezes 2. Então a gente divide esse resultado aqui por 2. Agora, se você derivar seno de 2u sobre 2, essa conta vai dar cosseno de 2u. Também avaliado entre 0 e π sobre 2. Para a gente avaliar essa conta, vamos lá. Repara o seguinte, primeiro, para essa primeira integral de cá, ó, para essa primeira integral aqui, ó, vamos lá. Lembra que a gente tem que fazer u sobre 2 avaliado em π sobre 2 menos u sobre 2 avaliado em 0. Só que u sobre 2 avaliado em 0 dá 0. U sobre 2 avaliado em π sobre 2 vai ficar π sobre 2, que é π sobre 4. Ou seja, esse pedacinho de cá, ó, é π sobre 4. Muito bem. Agora, esse pedaço de cá, ó, vamos avaliar aqui bonitinho o que vai acontecer. Seno de 2 vezes π sobre 2. Seno de 2 vezes π sobre 2 vai ficar seno de π. Só que seno de π, gente, seno de π dá 0. Agora, se você colocar o u igual a 0, também vai dar 0. Ou seja, essa integral de cá, ó, ela dá 0. Essa integral de cá é 0. Essa conta deu π sobre 4, então pronto, o resultado é π sobre 4. Ok? Muito bem, muito bem. E adivinha só, essa expressão de cá, ó, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, você consegue imaginar ela como sendo a área de 1/4 de um círculo, né? Se você for tentar fazer o grafo dessa função, você vai ver que isso aqui é exatamente o grafo de 1/4 do círculo. Então tá aí a demonstração que a área de 1/4 do círculo é π sobre 4. Se você multiplica por 4, você obtém um círculo inteiro, que vai dar a área π com um raio igual a 1. Se fosse um raio igual a r, estaria πr ao quadrado. Então, essa de cá é um início para a demonstração da área de um círculo, que a gente não vai fazer aqui, mas parte desse início. Ok. Então, tá aqui alguns tipos de integrais. De integral de substituição trigonométrica e de substituições mais tradicionais. Agora, vamos ver como é que funciona integral por partes. Integral por partes é um processo um pouquinho mais complicado. Ele é, de certa forma, análogo à integral, ó, derivada pela regra da cadeia. Vai funcionar assim, ó. Gente, integral de u dv. U dv vão ser funções de x. Vamos pensar como sendo funções de x. A integral de u dv, a gente pode transformar essa integral da seguinte forma. Isso vai ser u vezes v. Repara que v é a integral de dv menos a integral de v du. Muito bem. Minha gente. Essa de cá, então, é a expressão para a integral por partes. Se você tem, então, a integral de u em relação à variável v, você pode falar que isso é a mesma coisa que u vezes v menos a integral de v du.
aqui a gente pode interpretar todo mundo como sendo integral, ó, como sendo funções de x. Vamos ver na prática como que funciona essa ideia de cá, tá? A demonstração dessa fórmula não dá pra gente fazer aqui, mas ela também não é tão complicada, viu? Você poderia passar essa integral de VDU para o lado de lá, somando e derivar dos dois lados. Se você derivar dos dois lados, você vai ver que o que você vai obter é exatamente a regra do produto do lado direito, e aqui a derivada da soma de integrais fica a derivada de cada integral. E o resultado dá exatamente a mesma coisa. O processo contrário já não é tão óbvio assim. Vamos apenas decorar essa expressão para usar ela na prática. Então, de novo, integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. E agora a dica. Quem que é u e quem que é dv? Gente, observa só. Na conta, quando você faz essa integral igual a essa expressão, repara que o dv virou v, ou seja, você integrou o dv, e o u na conta você derivou o u. Ou seja, é legal você chamar de u quem é fácil de derivar. Fácil de derivar. Enquanto que o dv é legal você chamar quem é fácil de integrar. Apenas uma sugestão, tá, gente? Dependendo, você pode trocar quem é u, quem é dv, mas em geral funciona assim. U você chama quem é fácil de derivar e dv você chama quem é fácil de integrar. Por exemplo, primeira questãozinha de cá, ó. Integral de x vezes e elevado a x. De novo, não pode usar a regra da cadeia, nem regra do produto, nem nada que não, hein? Tem que fazer integral por partes. Por que integral por partes aqui é vantagem? Repara que aqui, ó, substituição, não tem nenhuma substituição que é fácil. Ninguém que você substitui, quando você deriva, aparece na expressão. Então, o que a gente vai ter que fazer? Tem que fazer o seguinte, ó. Vamos chamar o seguinte, vamos fazer uma substituição aqui, ó. Integral por partes tem que ter um u e tem que ter um dv. Vamos pensar quem que é u e quem que é dv. Vou colocar todo mundo de preto aqui mesmo. Vamos pensar quem que é u e quem que é dv. U tem que ser alguém que é fácil de derivar. Dv tem que ser alguém que é fácil de integrar. Você pode pensar, mas todo mundo aqui está fácil de derivar e integrar. Em particular, gente, repara que no resultado é legal deixar a expressão mais simples possível. Então, para deixar a expressão mais simples possível, vamos chamar u de x e vamos chamar dv de e elevado a x dx. Repara que quem você chama de dv tem que acompanhar o dx também, tá, gente? Tem que acompanhar em quem que você está integrando. Agora, depois que você escolheu quem que é o seu u e quem que é o seu dv, a gente tem que derivar o u e integrar o dv. Deriva o u, derivada de u em relação a dx, derivada de x é 1. Passa o dx multiplicando, fica dx. Se u é igual a v, du é igual a dx. Agora, para o lado de cá, ó, vamos integrar essa expressão de cá, hein? Gente, integrando os dois lados, você encontra que v tem que ser, olha só, repara o seguinte, se você integrar aqui, integral de dv vai ser apenas v. Agora, a integral de e elevado a x dx. Pô, quem que derivando dá e elevado a x? Vamos lembrar que é o próprio e elevado a x. Ou seja, a integral de e elevado a x dx é e elevado a x. Temos então aqui agora os nossos elementos para substituição. Você chama alguém de u, você chama alguém de dv, levando em conta esses critérios. Deriva o u, integra o dv e substitui na fórmula da integração por partes. Vai ficar então assim, ó. A integral desse bicho, repara só, o x era o u e o e elevado a x é o dv. Isso vai ficar então, u vezes v, quem que é o u? O u é x, dv, quem é dv? Ó, dv não, né? A gente tem que fazer u vezes v, quem é v? E elevado a x, então vai ficar aqui e elevado a x, menos a integral de VDU. VDU, quem que é V? E elevado a x vezes DU. Quem que é DU? DX. Agora, ficou tranquilinho. Porque está ficando x vezes e elevado a x menos a integral de e elevado a x dx, que é e elevado a x. Então pronto, está aqui o valor da integral. A integral de
x vezes e elevado a x vai ser x vezes e elevado a x menos e elevado a x. Se você derivar essa expressão, repara que você vai ter que usar a regra da cadeia aqui, viu? Quando você usar a regra da cadeia e derivar todo mundo, essa expressão vai dar x vezes e elevado a x. Repara que não é fácil de pensar numa antiderivada às vezes, viu, gente? Quando aparece uma expressão mais complicada, a gente vai ter que trabalhar com integral por partes ou por substituição. Muito bem. Então, o primeiro exemplo é esse daí. Vamos fazer aqui agora mais um exemplo. A gente faz uma outra observação. Exemplo 2, um exemplo famoso, a integral do ln de x. Qual é a integral do log de x? Vamos lá. Para a gente fazer essa integral, nós vamos também fazer integral por partes. Como que vai funcionar? Temos que escolher alguém para ser u e alguém para ser dv. Tá. Para ser u, vamos lembrar, u tem que ser alguém que é fácil de derivar e dv tem que ser alguém fácil de integrar. Com certeza, ln de x não é fácil de integrar, até porque senão não seria o exemplo 2. O que vai ser o u então? Vamos chamar u de ln de x. Vamos chamar ln de x então de u. E dv tem que ser, então, dx. Então, beleza. Vamos lá. Depois de dar nome para os bezerros. U é igual a ln de x. A gente tem que derivar dos dois lados. Hein? Derivada de u vai ficar, então, aqui du em relação a dx. Derivada de ln de x. Gente, derivada de ln de x, a gente viu que isso é 1 sobre x. dx. Se u é igual a ln de x, então du dx é 1 sobre x. Passo dx multiplicando, fica essa expressão. dv é igual a dx, então v é igual a x. Se você integrar dos dois lados, vai dar a mesma coisa. Agora que a gente tem essa expressão de cá, a integral do ln de x, vamos então aplicar na fórmula da integral por partes. Lembra como é que é a expressão, hein? Fica u vezes v, u é ln de x, vezes v, quem que é v? É o x, menos a integral de v du. Quem que é v? X, du, du é 1 sobre x dx. Perfeito. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Isso aqui está ficando então o quê? X vezes ln de x, vamos escrever assim para ficar menos confuso, menos, aqui, repara só, simplificar o x com x, integral de 1 dx. Pô, integral de 1, pensa em quem que é a derivada da 1. Quem que é a derivada da 1 é exatamente x. Então, isso está ficando x vezes ln de x menos x. Ou, se você quiser botar o x em evidência, isso é x que multiplica ln de x menos 1. Essa aqui, então, é a integral do ln de x. Repara que também não é fácil de imaginar de cabeça qual que era a antiderivada, né, de ln de x. Se você derivar essa expressão, você vai encontrar exatamente ln de x. Tá certo? Muito bem. E tá aí as principais aplicações então, de integral por partes, viu? Você consegue então agora expandir a sua gama de funções que você consegue integrar. Na prática, questões da apostila, se você for olhar da escola naval, todas vão seguir a mesma ideia. Vai ter toda uma expressão chata de integrar e você tem que ou então fazer por partes ou por substituição. Substituição vai ser bom quando tem uma parte fácil na expressão e por partes vai ser quando você tem uma parte que é fácil de derivar e uma parte que é fácil de integral. Última observação para a gente encerrar a aula de hoje é a respeito do cálculo de volumes. Existe um teorema que chama teorema de Pappus-Guldan, ou se escreve Gouldin, fala Guldan, e diz basicamente o seguinte: imagine que você tem aqui o plano cartesiano, e você quer calcular o volume desse sólido de revolução. Dependendo da figura, é bem fácil. Se for um círculo, é fácil. Se for um triângulo, pode começar a ficar um pouco complicado. Você consegue fazer umas associações com cones, etc. Mas o melhor caminho é usar o teorema de Pappus-Guldan, que diz o seguinte: o teorema vai falar o seguinte: o volume de um sólido de revolução vai ser igual a Dzinho vezes A. Quem que é Dzinho e quem que é A? Tá, vamos lá, vamos por partes. O V é o volume do sólido de revolução. Dzinho é um pouco complicado, viu, gente?
O Dzinho, ele vai ser a distância percorrida pelo centro de gravidade da figura. Dzinho é, então, escrever aqui, ó, é a distância, vou botar aqui do lado mesmo, ó, é a distância percorrida pelo centro de gravidade. Centro de gravidade da figura. Muito bem, muito bem. E quem que é A? A vai ser exatamente a área da figura. Tá bem? A área da figura. Você pode estar pensando, tá, mas o que isso tudo tem a ver com integral, né? Onde que integral surge aí? A integral surge exatamente no problema do Dzinho. E às vezes até no próprio do ar, para calcular essa área, se não for uma figura normal, a gente teria que usar integral. Mas o problema é o seguinte também, ó, mesmo para triângulos, às vezes achar o centro de gravidade do triângulo é um pouco difícil. E se for um círculo? Se for uma elipse? Onde que é o centro de gravidade dessa figura? Para a gente fazer isso, para o triângulo a gente tem já as formas prontas aí do centroide, né, que é a média aritmética dos vértices da figura. Mas se fosse um círculo, por exemplo, um quarto de círculo, um semicírculo, onde está o centro de gravidade dessas figuras? Existe uma fórmula para esse tipo de coisa. Vamos lembrar do seguinte, ó, se você tem o seguinte, ó, se você tem duas funções limitando uma curva no plano, então imagina que a gente tem aqui, ó, uma funçãozinha f de x e outra funçãozinha no mesmo intervalo g de x vou botar aqui, ó, g de x. Imagine que você queira saber qual é o centro de gravidade dessa figura. Existe uma fórmula para esse centro de gravidade. Vamos colocar aqui, ó, o ponto G, que é exatamente o centro de gravidade. Esse G, ele tem coordenadas, vou colocar aqui, ó, x barra e y barra. A gente tem que o x barra, que é o centro de gravidade, ele vai ser igual a 1 sobre a área, que é exatamente, poderia ser o cálculo da integral, né? Vezes a integral, que vai desse intervalo de A até B, de x que multiplica f de x menos g de x, dx. Para o y do vértice, também tem uma expressão semelhante. Para o y do vértice, a gente tem que o y do vértice vai ser igual a 1 sobre a área vezes, ai meu Deus, integral de A até B de f de x mais g de x sobre 2 vezes f de x menos g de x dx. Muito bem. Essa expressão de cá, vocês vão ver provavelmente de novo na física, vocês vão ver como é que isso aqui aplica de novo na física. E, em geral, essas são as expressões para a gente calcular... Opa, tem um x aqui faltando aqui, né? E essas que são as expressões para a gente calcular o centro de gravidade de uma figura. Sabendo o centro de gravidade, sabendo a área da figura, você consegue calcular qual que é as coordenadas do centro de gravidade, portanto, você sabe calcular quanto que é a distância que ele percorre. Se for uma rotação de 360 graus, a distância percorrida vai ser simplesmente o raio vezes 2π, né? Que é 2πr, que é o comprimento da circunferência de rotação. Gente, é isso então. Só uma observaçãozinha rápida que estamos usando na física, mas o importante são então integrais por partes. Essa expressão de escala é fundamental para fazer várias questões da apostila e a integral por substituição em alguns exemplos mais tranquilos, tá, gente? E é isso daí. Tentem fazer as questões e até mais. Ok.